Olá alunos, aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química e hoje vamos fazer a correção do trabalho de Física 2 sobre dilatação térmica linear. Vamos lá então para a correção. Então nós temos nos exercícios do trabalho vários para calcular a dilatação, lembrando que a dilatação térmica é o acréscimo do material com o aumento da temperatura e o contrário disso é a contração. Se a temperatura diminui de valor, o material também diminui de seu tamanho. Então vamos lá. Eu vou tirar os dados aqui primeiro dessa questão no canto esquerdo. Então eu tenho aqui o comprimento inicial do fio de alumínio é 80 metros, a temperatura inicial é 20 e a final é 60. Lembrando que o coeficiente sempre é dado no exercício, é o alfa, aquele que tem o valor muito pequenininho. Então, aqui o alfa do alumínio. E eu quero saber a dilatação. Quanto esse fio vai aumentar de tamanho? Primeiro vamos fazer o ΔT. Feito o ΔT, que é o 60 graus menos 20, dá 40 graus de ΔT, a gente escreve a equação da dilatação linear. Escrevemos a equação da dilatação, que é ΔL igual a LI vezes o alfa vezes o ΔT, e substituímos os valores na equação. Multiplicamos o 80 vezes o 0,00024, multiplicamos tudo pelo 40 e obtemos como resposta final 0,0768. Como o comprimento inicial está em metro, a dilatação linear, o aumento que teve, também é em metro. 0,00768 metros e não milímetros. Aqui, ó. Essa é a resposta correta, 0,0768 metros. Questão 2 é semelhante, vou tirar os dados aqui no canto esquerdo também. Então aqui nós temos um comprimento inicial do fio de 200.000 milímetros, o coeficiente é o 0,00017, é o alfa, e a variação de temperatura já é o ΔT direto aqui, 20 graus Celsius. Aplicando na equação nós temos o 200.000 vezes o 0,0017 vezes o 20. Isso nos dá 68. Esse 68 é milímetros, porque o nosso comprimento inicial está em milímetros. Então, essa é a resposta, 68 milímetros. Aqui na questão 3, nós temos uma barra de ferro que tem 10 metros de comprimento. Essa barra vai ser resfriada a menos 30 graus, então ela vai ter que encolher. O exercício quer saber qual é o comprimento final dessa barra. Para mim saber o tamanho final que ela vai ter, primeiro eu tenho que descobrir a variação, que é o ΔL. Então eu vou tirar os dados aqui no canto esquerdo primeiramente. Observem aqui nos dados que eu tenho um comprimento inicial de 10 metros, uma temperatura inicial de 20 positivo e ela vai uma final de 30 negativo. Isso vai me dar um ΔT de menos 50, porque a temperatura vai diminuir do 20 ao menos 30. Então, menos 30 menos 20, soma e conserva o sinal, menos 50. Nós vamos calcular primeiro o ΔL, que é o LI vezes o alfa vezes o ΔT. E depois o comprimento final. Então, a multiplicação do 10 pelo 12 pelo menos 50 dá 0,006. Só que esse aqui dá negativo. Isso é quanto em metros a barra encolheu. O tamanho final que a barra vai ter depende do tamanho inicial mais do seu ΔL. Nesse caso, como o LI é 10 mais o ΔL deu negativo, nós vamos diminuir e vamos obter como resposta um comprimento final de 9,994 metros. Essa barra encolheu um pouquinho além do 10 que ela tinha. Ela tinha 10 metros, ela encolheu um pouco e ficou com 9,99. Já na questão 4, a barra de alumínio ela está se alongando. Então, quando um exercício fala alonga-se, é o aumentar. Essa barra aumentou 1,5 milímetros. E o exercício quer saber que tamanho inicial que ela tem. Qual é o comprimento inicial dessa barra? Vamos tirar os dados aqui novamente no cantinho. Olha aqui, nós temos o ΔT, que é o 100 menos o 0, fica 100. Temos o ΔL, que é o 1,5, e vamos calcular o LI. Então eu já sei o ΔL.
O aumento é 1,5. O que eu não sei é o LI. O alfa sempre é dado no exercício, 0,000024, e o ΔT é 100. Vamos multiplicar esses dois números e passar depois ele dividindo. Nesse caso, o 0,00024 vezes 100 dá 0,0024, que passa dividindo, e 1,5 dividido pelo 0,0024 vai dar 625. Esse 625 tem que ser milímetros, porque o nosso comprimento inicial também é milímetros, ou melhor, nosso ΔL. Então, o comprimento inicial será em milímetros. 625 milímetros. Aqui na questão 5 ele é semelhante à questão 4. Esse trilho de ferro tem um acréscimo de comprimento de 12 milímetros. Esse acréscimo é o nosso ΔL. E o exercício quer saber o comprimento dele a 10 graus, que é a temperatura inicial. Então ele quer saber o comprimento inicial. Nós vamos fazer aqui no ΔL, LI, alfa, ΔT, como fizemos antes. Fiz a substituição aqui, no lugar do ΔL é o 12, o LI é o que nós procuramos, o alfa é o 0,00012 e o ΔT, observe lá em cima que é o 30 menos o 10, o que dá 20 graus. Vamos fazer a multiplicação e passar dividindo. Então nós multiplicamos o 0,0012 pelo 20, que deu 0,0024, passou dividindo e a resposta final deu 50.000. Como nós temos um 12 milímetros de ΔL, a resposta também vai ser 50.000 milímetros. Aqui, 50.000 milímetros. Na questão 7, nós queremos calcular a variação de temperatura para que a trena aumente 2 milímetros. Esse aumento de 2 milímetros é o nosso ΔL. Então aqui nós vamos calcular é o ΔT. Aqui substituindo na equação, o ΔL é o 2 milímetros, o LI é o 1000, o alfa é o 0,00001, e nós vamos calcular a variação de temperatura ΔT. Vamos multiplicar o 1000 pelo 0,0001. Então nós temos aqui o 1000 vezes o 0,0001 dá apenas 0,01. E esse número que está do lado da letra passa para baixo dividindo. 2 dividido por 0,01 dá 200. A resposta do ΔT, 200 graus Celsius. Então eu quero saber a variação de temperatura ΔT, 200 graus Celsius. Questão 7, nós temos uma linha de 600 km, uma linha férrea, uma temperatura variando de menos 15 a 35 e queremos calcular a variação de comprimento. Então nós vamos calcular ΔL. Vamos tirar os dados aqui no cantinho. Então nós temos aqui, primeira coisa, se a temperatura sai do menos 15 e vai até o 35, ela aumentou. Logo, 35 menos menos 15, ela aumentou 50 graus. 600 km de extensão vezes o coeficiente 0,0001 vezes os 50 vai nos dar uma resposta de 0,3. 600 vezes 0,001 vezes 50. Essa resposta é 0,3. 0,3 aqui é quilômetros. Como nós não temos essa resposta para assinalar em quilômetros e só temos em metro, nós fazemos vezes 1000 e obtemos 300 metros. Esse é o aumento do trilho com aquela variação de temperatura. As tampas metálicas dos recipientes de vidro são mais facilmente removidas quando o conjunto é imerso em água. Tal fato ocorre porque a água quente ela não amolece o vidro e nem lubrifica o vidro ou o metal. O que acontece é que em contato com água quente o metal dilata-se mais do que o vidro, quando sujeito à mesma variação de temperatura. Então é o metal que está se dilatando mais, por isso a tampa solta com mais facilidade. Aqui na questão 9, queremos calcular a dilatação linear da barra.
Temos respostas em metro, em centímetro, em quilômetro. Vamos primeiro calcular a dilatação. Você já sabe que a temperatura ΔT é a final menos a inicial. Então, se eu tenho 30 graus inicial, 230 de final, eu diminuo uma da outra e aplicamos na equação do ΔL. Então, temos aqui, Li é 100 metros vezes o alfa 0,00024 vezes o 200. Isso nos dá 0,48. Como o comprimento inicial está em metros, o nosso ΔL também será em metros. 0,48 metros, a alternativa aqui na minha é a A. E na última questão, nós temos a barra que tem 1.100 milímetros a 0 grau, ela é aquecida até 500 graus. Queremos novamente calcular o coeficiente, queremos calcular a dilatação linear em milímetros. Substituímos ali no lugar do Li o 1100, no lugar do alfa o 0,00012 e no lugar do ΔT 500 graus. Multiplicamos os três e obtemos como resposta 6,6. Esse 6,6 é milímetro porque o comprimento inicial está em milímetro. Está aqui a resposta certa. Isso aí, pessoal, chegamos ao final da resolução do trabalho. Anotem aí no seu caderno para possíveis dúvidas, podem perguntar para o professor e nas próximas aulas estaremos dando uma continuidade na dilatação. Um abraço e até a próxima aula.